Olá, pessoal! Voltamos com mais um tema importante, gestão por competência. Esse é um tema relevante dentro da gestão de pessoas por tratar-se de um modelo novo, um modelo contemporâneo. Essa área, pensando na evolução dos modelos, finalzinho da década, não da década, mas finalzinho do século XIX, início do século XX, essa área era chamada de DP. O modelo era de departamento de pessoal, a ênfase à época era exclusivamente em trâmites burocráticos, ênfase na tarefa, enfim. A partir da década de 30 até a década de 60, com a influência da Escola das Relações Humanas, essa área passou a ser chamada de Relações Industriais. O modelo, à época, era o modelo do comportamento humano, em razão da influência da psicologia e da Escola das Relações Humanas. Da década de 60 até a década de 90, essa área passou a ser chamada de Gestão Estratégica de Pessoas. Essa área ela passou a ser vista como duas importantes funções. A integração da gestão de pessoas aos objetivos estratégicos organizacionais, isso implica o que a gente chama de integração vertical, e também o alinhamento das políticas e práticas de gestão de pessoas. É o momento em que a área estrategicamente ela passa a ser vista como um sistema com políticas e práticas interligadas e interdependentes. Isso a partir da década de 60, a gestão passa a ser vista de forma mais estratégica a partir desses dois integradores, o integrador vertical e o integrador horizontal, e cada vez mais. A partir da década de 90, ela passa a ser chamada gestão estratégica por competência. Isso a partir da década de 90. Então, observe, a gente saiu do modelo de DP, passamos para o modelo do comportamento humano, passamos pelo modelo estratégico de gestão de pessoas, onde essa área passou a ser chamada de recursos humanos, posteriormente gestão de pessoas, e a partir da década de 90 o modelo é estratégico por competência. Em razão da competitividade, em razão da necessidade de diferenciação, percebe-se que o alinhamento da gestão de pessoas aos objetivos, ao planejamento estratégico organizacional, se dá se ela, ao invés de focar o cargo, passa a focar agora as competências. Isso para contextualizar, para vocês entenderem o que nós entendemos acerca da gestão por competência. Então tá aqui, ó. A gestão por competência, reforçando, ela aí traz a ideia de uma gestão de pessoas estratégica por buscar desenvolver dois tipos aqui de integradores, tá? Então, vamos pensar aqui da gestão por competência dentro da ideia de gestão estratégica, buscando desenvolver dois tipos de integradores importantes. Integração vertical e integração horizontal. A integração vertical, ela implica a gente desenvolver um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, desenvolver pessoas, desenvolver competências e alinhar essas competências aos objetivos estratégicos organizacionais. E isso é o que a gente chama de alinhamento vertical, integração vertical. A integração horizontal é desenvolver as práticas de gestão de pessoas, recrutar, selecionar, treinar, desenvolver, avaliar o desempenho, remunerar, também tudo de forma alinhada, integrada, a partir de uma ideia de relação de interdependência entre essas atividades. Então, importante, a gestão por competência está dentro da visão da gestão estratégica e por estar dentro da visão estratégica prevê dois tipos de integradores. A integração vertical, alinhamento da gestão de pessoas às políticas e práticas, aos objetivos estratégicos da organização, e a integração horizontal, que é esse alinhamento das políticas e práticas dentro da própria área de gestão de pessoas. Tá? Então, isso aqui é um aspecto importante para a gente conseguir contextualizar a chamada gestão por competência dentro da chamada gestão estratégica. Beleza. A partir daí, então, a gente vai entender que a gestão de pessoas por competência é a adoção de uma estratégia de identificação, captação
e desenvolvimento de competência dos funcionários para se alcançar propósitos ou objetivos organizacionais de longo prazo. Então, vejamos que nós estamos falando de uma estratégia de captar, integrar, desenvolver competências, ou seja, um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes, para fazer com que a organização alcance os seus objetivos, e isso num processo de longo prazo. Isso é o que a gente chama de integração vertical, ok? Muito importante a gente ter essa ideia, porque os itens de prova sempre remetem à ideia de que a gestão por competência, ela visa a integração, ela visa o alinhamento do conjunto de conhecimento à estratégia, ou aos objetivos estratégicos, ao próprio planejamento estratégico organizacional. Beleza. Para que a gente possa aqui ter uma ideia acerca do que eu estou trazendo para vocês, vamos ver um item aqui, por exemplo, da FCC, é uma questão de 2011, da Infraero, que vai dizer assim: um sistema de gestão estratégica de pessoas por competência pode ser, para ser efetivo, deve, letra A, enfatizar as competências individuais em relação aos objetivos organizacionais. Olha o cuidado que eu tenho que ter, enfatizar ou alinhar, integrar, é muito diferente. Então, essa palavra enfatizar aqui, ela não nos remete à ideia de alinhamento. O item está errado. Compensar financeiramente os colaboradores com competências exclusivamente orientadas para os objetivos da empresa. Veja só, dentro da gestão por competência, a gente faz a remuneração por competência. E é claro que essa forma de remunerar é visando com que a organização tenha os seus objetivos alcançados. Mas, por outro lado, eu tenho o colaborador. Então, o nosso sistema de remuneração por competência ele é voltado tanto para atender as necessidades dos objetivos organizacionais, quanto para atender as necessidades e objetivos dos colaboradores da organização. Então, o problema desse item é afirmar que isso aqui é o quê? Exclusivamente orientado para os objetivos da empresa, sendo que os objetivos do colaborador também devem ser levados em consideração. Então, o item também está errado. Agora, vejamos a próxima afirmativa. Compatibilizar a realização das estratégias da empresa com a capacitação e o reconhecimento das pessoas. Veja só, essa palavra, ela traz a ideia de alinhamento, de integração. Então, compatibilizar a realização das estratégias da empresa com, né? Então, eu estou alinhando a capacitação e o reconhecimento das pessoas. Aqui, por um lado, eu tenho os objetivos da organização, os objetivos da pessoa, o quê? Alinhado, interligado, através de um processo aqui que seria, que o item está trazendo, de compatibilização. Aqui traz a ideia da integração, é a nossa alternativa, tá? Essa é a questão que nós vamos marcar. Olha as demais. Privilegiar a criatividade individual em relação às competências técnicas dos colaboradores. É a mesma coisa de dizer assim, ó. Quando a gente fala de competência, a gente está dizendo que a competência é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Quando eu digo privilegiar a criatividade individual, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, privilegiar a dimensão, a atitude, em relação às competências técnicas dos colaboradores. Privilegiar a atitude e não privilegiar tanto conhecimento e habilidades que seriam competências técnicas. Também não faz sentido. Quando a gente fala de gestão por competência, a gestão por competência deve privilegiar as competências como um todo. Conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá. Aí vamos lá. Definir democraticamente os objetivos organizacionais e as competências individuais requeridas. Esse processo não se dá democraticamente, porque a gestão por competência, ela parte do direcionamento estratégico. Ela parte do direcionamento estratégico. Ou seja, toda a sua aplicação na organização, ela parte não do nível operacional, ela parte aqui, ó, do nível estratégico. Então, direcionamento estratégico. Por isso também que o item está errado. Aí fica claro para a gente que a letra C ela atende melhor, porque ela traz a ideia da integração
do conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes aos objetivos da organização. Beleza? Vejamos. Mais um item da FCC para a gente reforçar essas ideias. Gestão estratégica por competência implica o quê? Mapear as competências técnicas dos funcionários e realocar cada um de acordo com a sua especialização. Observem só, se eu digo mapear competências, isso faz parte da gestão de competência? Isso aqui está certo, ok. A gente realmente faz o processo de mapeamento das competências, tá? Agora, e realocar cada um de acordo com a sua especialização? Quando eu digo de acordo com a especialização aqui, essa ideia de especialização é cada qual no seu quadrado. Traz uma ideia de uma gestão mais tradicional. Tá? Na realidade, a gente faz o mapeamento das competências e realoca o profissional de acordo com essas competências, não exatamente de acordo com a especialização. Não funciona cada qual no seu quadrado. O que se busca fazer dentro da gestão por competência é otimizar o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Um profissional dentro de uma organização que implementa essa ferramenta, ele é mobilizado, ele é muito mais movimentado dentro da organização, isso de acordo com as competências que ele consegue expressar e de acordo também com as necessidades da organização, ok? Então, letra A está fora. Focar o planejamento estratégico da organização na melhoria do comportamento dos funcionários frente aos desafios da globalização. Quando eu digo assim, focar o planejamento estratégico, dá a impressão que a integração ela se dá no sentido descendente. Ou seja, eu foco o planejamento estratégico no comportamento. Não seria o contrário? A integração vertical diz que esse comportamento, esse conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes deve estar alinhada, integrada ao planejamento estratégico organizacional. Então, veja que a integração, ela não é no sentido descendente, ela é no sentido ascendente. Por isso que aqui a gente vai entender que a alternativa está errada também. Integrar, essa palavra aqui já soa bem, né? Porque falar de gestão estratégica, falar de gestão por competência, as palavras que cabem pensando na integração é compatibilizar, alinhar, integrar, aí faz sentido. Ao planejamento da organização, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para a realização das suas metas. Observe que a letra C, ela deixa muito claro a ideia da integração vertical. Integração vertical. Ou seja, alinhamento das competências às necessidades da organização. Então, essa é a nossa alternativa. A alternativa a ser marcada é a letra C. Agora, vejamos o que seriam as outras alternativas, para que a gente possa analisar e reforçar essas ideias que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Adequar a política de remuneração da organização ao nível de competência formal dos funcionários de acordo com o mercado. De acordo com o mercado. Eu estou falando da política de remuneração. Como nós estamos falando da gestão por competência, a ideia aqui é a remuneração por competência. Existe aqui uma diferença do que eu chamaria de remuneração funcional versus a remuneração por competências. Existe uma importante diferença. Na remuneração funcional, aqui o salário é fixo. Isso quer dizer o quê? Na remuneração funcional, que é tradicional, o salário é fixo. O profissional, ele
Está desenvolvendo as mesmas atividades? Eles têm o mesmo tempo de casa? Eles vão ganhar o mesmo salário. Produzindo, não produzindo, expressando conhecimento, habilidades e atitudes, não expressando. O salário está sempre lá no final do mês, tá? Então, vamos entender que aqui o salário é fixo e, por ser fixo, fica até mais fácil para você administrar ali a política de remuneração, tá? A política de cargos e salários fica fácil para você administrar quando a gente trabalha com essa abordagem tradicional. Contrapartida, não motivo profissional para um desempenho melhor. O profissional, ele não tende a ficar motivado, porque olha lá, se eu produzir, não produzir, se eu trabalhar, se eu apresentar resultado ou não trabalhar, meu salário está lá bonitinho no final do mês. Então, isso não motiva o profissional para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento, para buscar desenvolver conhecimento, ok? A remuneração por competência é o que a gente chama de nova modalidade. Aqui o salário, ele não é fixo, ele não depende exatamente das tarefas, atribuições e responsabilidades, porque a gente deixou de enfatizar o cargo e a ênfase passou a ser o quê? As competências. Se o profissional tem competência e sabe expressar essas competências, ou seja, sabe mobilizar, transformar o conhecimento em produtos e serviços, isso implica valor à organização, isso agrega valor à organização, ele passa a ser remunerado por isso. Então aqui o padrão de remuneração ele tende a ser mais variável, não é um padrão de salário fixo. Na remuneração funcional, a gente busca desenvolver o que a gente chama de equidade interna e equidade externa. A equidade interna, bom, distribuição dos salários tem que ser equitativo, enfim. Na equidade externa, a gente tem que adequar o salário ao que o mercado está pagando. Na remuneração por competência, essa equidade interna e externa, ela não vai estar ocorrendo. Eu posso ter profissionais aqui com o mesmo tempo de casa, desenvolvendo as mesmas atividades, mas ganhando salários diferenciados, porque eu tenho um profissional que tem um nível de competência maior do que um outro profissional. E eles têm o mesmo nível, eles estão aqui com o mesmo tempo de casa. Então, a equidade interna, ela não vai estar ocorrendo tanto quanto a gente observa na remuneração funcional. E também não há uma ênfase exata em buscar esse equilíbrio externo. A preocupação e a ênfase é mais o que? Interno. Se o profissional tem conhecimento, expressa conhecimento, ele é valorizado por esse conhecimento que ele tem. Então, quando eu digo aqui, ó, adequar a política de remuneração da organização ao nível de competência formal dos funcionários de acordo com o mercado, isso aqui nos remete mais à ideia de um tipo de remuneração tradicional, que seria aqui a remuneração funcional. Por isso o item está errado. A letra E diz assim, ó, incorporar ao planejamento estratégico da organização as competências das organizações parceiras com foco na missão principal. Veja só, a gestão por competência não propõe fazer o que a gente chama de benchmark, ou seja, buscar as melhores práticas e aqui trazer isso. A ideia da letra E é praticamente você buscar as melhores práticas e trazer para cá, incorporar aqui no seu planejamento estratégico, enfim. Não é a ideia. Tá? Aqui a ideia é desenvolver as competências dentro da organização, até captar competências de acordo com as necessidades da organização. Mas não exatamente as competências das organizações parceiras, é desenvolver as nossas competências. Então, o item também está errado. Fica claro para a gente que a letra C ela está respondendo melhor. Essas questões de prova, elas são questões que eu resolvi trazer logo aqui de imediato para vocês terem ideia acerca de quando a gente fala de gestão estratégica por competência, pense sempre acerca da integração vertical, tá? Ou seja, alinhamento da gestão de pessoas, alinhamento do conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes aos objetivos, às necessidades da organização. Essa é uma ideia marcante, considerando ali inicialmente a ideia acerca da gestão por competência. Para a gente fechar essas ideias, agora eu trouxe 2 itens do SESP para a gente analisar essas afirmativas. Para que esse modelo gerencial traga os resultados esperados, é necessário que as organizações definam as necessidades a médio e a longo prazo, garantindo assim o alinhamento com o plano estratégico. Olha lá, é preciso que a gente consiga fazer esse alinhamento, definindo aqui as necessidades a médio e a longo prazo da organização, para que a gente possa efetivamente desenvolver
a integração vertical, ou seja, alinhar o que a organização precisa em termos de conhecimento, habilidades e atitudes ao plano estratégico da organização. Tá aqui, ó. O item ele está perfeito. Uma das principais vantagens do modelo de gestão por competência, novamente, observe quanto que isso se repete, é o alinhamento dos investimentos em treinamento às metas e estratégias da organização. Ou seja, a gestão por competência, ela tem que ser feita com base na integração vertical. Na hora de recrutar, selecionar, inclusive treinar, eu devo fazer isso sempre alinhado ao que a organização precisa, sempre alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Beleza, pessoal, a gente volta agora no próximo bloco, definindo competência e continuando aí numa linha de raciocínio importante para esse tema.